A paz do Senhor Jesus, neste momento estamos felizes porque estamos começando mais uma lição. Nesta oportunidade, vamos estudar a lição de número 4, cujo tema é os atributos do ser humano. Na lição passada, que foi a lição de número 3, nós estudamos sobre a natureza do ser humano. Mas agora, nesta oportunidade, nós vamos estudar sobre os atributos do ser humano. O comentarista desta lição é o pastor Claudionor de Andrade. Você que está aí pela primeira vez em nosso canal, seja muito bem-vindo, amém? Se inscreva aí em nosso canal, deixa aí o seu like, o seu gostei, porque isso muito nos ajuda. Então, meus irmãos, vamos agora continuar caminhando durante todo este primeiro trimestre de 2020, cujo tema geral é a raça humana, origem, queda e redenção. O meu pastor local é o pastor José Alves e o meu pastor presidente é o pastor Manuel Justino. O textual desta lição nos diz assim: não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabestro e freio, para que não atirem a ti. Salmos 32, verso 9. Verdade prática. Criado à imagem de Deus, o homem é um ser espiritual, racional, livre e criativo. Sua missão primordial é glorificar o Criador e mantenedor de todas as coisas. Meus irmãos, a leitura bíblica em classe desta lição se encontra em Romanos capítulo 12, versículo 1 ao 10. Vamos então estar lendo a introdução. Na aula de hoje estudaremos os principais atributos do ser humano: espiritualidade, racionalidade, sociabilidade, liberdade e criatividade. Veremos que o homem, apesar da queda, continua a executar a missão que Deus lhe entregou no Éden. A desobediência humana não frustrou os planos divinos. Se Deus assim nos dotou, usemos cada um de nossos atributos para glorificá-lo. No aperfeiçoamento destes, leiamos a Bíblia, oremos, vigiemos noite e dia, evangelizemos e esforçamos o amor cristão. Em suma, portemo-nos de tal forma para que o Pai Celeste seja exaltado eternamente através de nossas qualidades espirituais, psicológicas e físicas. Que o Espírito Santo nos abra o entendimento e leve-nos a conhecer as demandas e as reivindicações da palavra de Deus. Aleluia! Então, meus irmãos, a proposta desta lição, cujo comentarista é o pastor Claudionor de Andrade, é trazer um estudo sobre os atributos do ser humano. E nesta lição, conforme nós lemos aqui na introdução, vamos estudar apenas 5 atributos do ser humano. Lembrando que o ser humano tem muito mais do que 5 atributos, mas esta é a proposta desta lição: estudar os 5 atributos: espiritualidade, racionalidade, sociabilidade, liberdade e criatividade. Nós não vamos estudar os atributos de Deus, mas nós vamos estudar os atributos do ser humano. Amém? E o que é atributo? Atributo é aquilo que é próprio ou peculiar a alguém. Qualidade, característica, virtude. Isso são os atributos. Vamos então aqui para o tópico de número 1. Espiritualidade humana. Número 1. A origem divina de nosso espírito. Então, meus irmãos, esta lição tem 5 tópicos. Em cada tópico, nós vamos estudar cada um dos atributos do ser humano. E no tópico de número 1, nós vamos estudar sobre o atributo espiritualidade. E aqui o comentarista traz um comentário no subtópico de número 1 acerca da origem divina de nosso espírito. Não é o Espírito de Deus, mas é o espírito humano. Todas as vezes que você lê na Bíblia a palavra espírito,
com E maiúsculo, se refere ao Espírito de Deus. Mas quando aparece Espírito com E minúsculo, se refere ao espírito humano. E como o homem veio a ter o Espírito? Vamos ler a Bíblia em Gênesis capítulo 2, versículo de número 7, que fala acerca da origem do Espírito do homem. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Aqui neste versículo está a origem do espírito humano. Deus primeiro ele formou o homem do pó da terra. Adão agora é um boneco inanimado. Faltava-lhe o espírito, faltava-lhe a alma. Então a Bíblia diz que Deus soprou em suas narinas. Veja que o homem só tem um nariz, mas aqui está no plural, está narinas. Por quê? Porque o homem tem um nariz com duas entradas, as suas duas narinas. Então, quando Deus soprou no homem, por uma narina entrou o espírito e por outra entrou a alma. Amém? Então, meus irmãos, neste momento, o homem foi feito alma vivente. O espírito agora entrou no homem, porque o espírito humano é uma fagulha, é o sopro de Deus em nós. Então ali o homem foi feito alma vivente quando Deus soprou em suas narinas. No número 2, o anseio natural do espírito humano. Meus irmãos, nós sabemos que há algo muito importante aqui no número 2, porque quem é que deseja as coisas de Deus em nós? Será se é o nosso coração? Será se é a nossa mente? Será se é o nosso corpo ou a nossa alma que deseja mais de Deus? Não. É o nosso espírito humano. Ele é o elemento que mantém o contato com Deus. O nosso espírito humano é aquele que deseja, que anseia pelas coisas de Deus. Então, esse espírito que Deus soprou no homem é uma fagulha de Deus, que pertence a Deus. E isso é tão sério que quando o ser humano morre, esse mesmo espírito volta para Deus. Então, é o nosso espírito que deseja as coisas de Deus. De tal forma que nós somos templos do Espírito Santo. E aonde que o Espírito Santo de Deus habita? No nosso espírito humano. E quando há uma morte espiritual, pelo qual nós vamos ver aqui no número 3, que vai falar acerca da revivificação do espírito humano, quando há essa morte espiritual, o espírito humano do homem se separa do Espírito de Deus. Por exemplo, neste momento, você tem o Espírito de Deus em sua vida. E aonde que o Espírito de Deus habita em você? No seu espírito humano. E ele se torna um com o nosso espírito. Amém? Então, quando um crente morre espiritualmente, o espírito humano dele se separa do Espírito de Deus, porque morte significa separação. Foi isso que aconteceu com Adão e Eva, meus amados e queridos irmãos, no Jardim do Éden, quando eles pecaram. Eles agora passaram a experimentar duas mortes, porque existem 3 mortes: a espiritual, a morte física e a morte eterna. E quando Adão e Eva pecou, eles passaram a experimentar a morte espiritual e a morte física. E aonde que está isso? Gênesis capítulo 3, versículo de número 8. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Veja, meus irmãos, que Adão e Eva pecaram e eles se esconderam. Por quê? Porque eles morreram espiritualmente. Quando uma pessoa morre espiritualmente, ela não quer mais saber das coisas de Deus. Ela não vai para a igreja, ela não vai orar, ela não vai querer ler a Bíblia, ela não vai querer jejuar. Isso é morte espiritual. Adão e Eva se esconderam de Deus entre as árvores do jardim.
porque morreram espiritualmente. Então, meus irmãos, a Bíblia diz que Jesus, quando morreu na cruz do Calvário, ele morreu para que todos nós viéssemos a viver novamente na sua presença, espiritualmente. Por quê? Porque toda pessoa que aceita Jesus como Salvador, ela passa agora a reviver espiritualmente na presença de Deus. Você que está me ouvindo aí e é um crente em Jesus Cristo, você está vivo espiritualmente e não morto espiritualmente. Mas aqueles que estão no mundo lá fora estão mortos espiritualmente. Amém? Vamos aqui para o tópico de número 2. A racionalidade humana. Deus é um ser racional. Meus irmãos, o ser humano é um ser racional e não irracional. Veja que os animais, eles agem através dos instintos, mas com o ser humano não é assim e não pode ser assim, porque o ser humano é um ser racional, assim como o nosso Deus é um Deus racional. Amém? Eu quero ler aqui com os irmãos em Isaías, capítulo de número 1. É uma referência muito boa para você usar em sala de aula. Amém? Isaías, capítulo de número 1 e o verso de número 3, que nos diz assim a palavra do Senhor. Isaías, capítulo 1, versículo de número 3. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Deus aqui, meus irmãos, estava trazendo uma advertência para Israel, porque eles estavam agindo como animais, como seres irracionais. Ou seja, os animais agem pelos instintos, pela brutalidade, mas com o ser humano não pode ser assim, porque o ser humano é um ser racional. Muitas das vezes Deus chamava Israel de vaca rebelde, porque eles agiam de maneira irracional. Então, meus irmãos, nós não podemos agir dessa forma. Amém? Nós temos que privar pela racionalidade. O que é a racionalidade? É as características que distinguem entre o homem e o animal. O homem é diferente do animal, porque o homem é um ser racional e os animais são seres irracionais. Amém? Então, assim como o nosso Deus é um ser racional, nós, ser humano, também somos um ser racional. Número 2. A harmonia entre racionalidade e espiritualidade. Meus irmãos, aqui no número 2 nós vamos ver essa harmonia que há entre a racionalidade e espiritualidade. A palavra racional quer dizer lógica, quer dizer razão. Você vai agir pela lógica, pela razão. Amém? Você está usando as suas faculdades mentais. Você sabe o que você está fazendo. Em um culto, por exemplo, você está adorando a Deus e você sabe quem você está adorando, como está adorando e por que está adorando. Então, tem muitas pessoas que parece que prestam um culto a Deus de forma irracional. Eles não sabem quem estão adorando, como estão adorando e por que estão adorando. É como lá em Atos, capítulo de número 17. Paulo, ele viu que tinha um altar na cidade de Atenas que estava escrito esta frase: ao Deus desconhecido. E tinha muita gente adorando ali naquele altar, a um Deus desconhecido, que eles não sabiam. E tem muitas pessoas assim nos dias de hoje. Eles estão adorando a um Deus que não conhece. Mas com o cristão não pode ser assim. Nós temos que prestar a Deus um culto racional. Amém, meus irmãos? No número 3, vai falar sobre o culto racional que agrada a Deus. Isso está escrito em Romanos, capítulo de número 12, e o versículo de número 1.
A Bíblia diz que nós devemos adorar a Deus, oferecendo a Ele um culto racional. Onde você entra ali na igreja, no templo, e você sabe que você está adorando a um Deus vivo, a um Deus fiel, a um Deus verdadeiro. Você está ali participando da liturgia do culto. Quando você participa da liturgia do culto, você está oferecendo a Deus um culto racional. Porque você tem que participar de cada liturgia. Na hora de cantar os hinos da harpa, você não pode estar lendo a Bíblia. Porque o nosso Deus não é Deus de confusão. Na hora que o pregador estiver pregando, você tem que prestar atenção na mensagem. Na hora que estiver orando, você tem que orar. Porque você está oferecendo a Deus um culto racional. Você tem que acompanhar a liturgia do culto. Tem muitas pessoas que chegam na igreja e querem mostrar uma espiritualidade. Eles dobram o seu joelho no começo do culto, como eu já vi muitas das vezes, e se levantam no final do culto. Isso não é um culto racional. Se for para orar, sim, ore em casa. Porque quando você for para o culto, você tem que participar da liturgia do mesmo. Amém? Participar dos hinos da harpa, da oração, ouvir a mensagem. Então nós temos que oferecer a Deus um culto racional, porque isso agrada a Deus. O tópico de número 3 vai falar sobre a sociabilidade humana. Número 1. A solidão é nociva ao ser humano. No período da criação, a única coisa que Deus afirmou não ser boa foi a solidão. É interessante, meus irmãos, porque nós sabemos que Deus criou todas as coisas em 6 dias e no 7º descansou. E no primeiro e no segundo dia, depois que ele foi criando, diz a Bíblia que viu Deus que era bom. No terceiro e no 4º dia, depois que ele criou algumas coisas, diz a Bíblia assim, e viu Deus que era bom. No 4º, ou seja, no 5º e no 6º dia, está escrito a mesma coisa, e viu Deus que era bom. No 6º dia, está escrito assim, depois que Deus criou todas as coisas, e viu Deus que era muito bom. Mas depois que ele criou o homem, e o homem estava só, a Bíblia diz que viu Deus que não era bom. O homem está só. Por quê? Porque o homem estava sofrendo uma solidão muito grande, não é verdade? Ele viu que todos os animais tinham seu par, mas faltava uma adjuntora para estar ao lado dele. Então, essa frase é muito interessante, que viu Deus que não era bom que o homem estivesse só. Por quê? O homem não foi feito para viver isolado, solitário. O homem foi criado por Deus para viver em harmonia com as pessoas, para viver em sociedade. Então, meus irmãos, Deus criou Eva para Adão e eles passaram agora a multiplicar-se e a espalhar sobre a face da terra, e isso agradou a Deus, porque essa é a vontade do Senhor, que os homens se multipliquem e encham a terra. Amém? Porque a solidão é nociva ao ser humano. No número 2, a família é a origem da sociedade humana. Isso é uma verdade máxima, porque antes do Estado vem a igreja, ou seja, antes do Estado vem a família, não é verdade? Deus criou o primeiro casal, Adão e Eva, então eles foram crescendo e se multiplicando e veio a formar então o Estado. Amém, meus irmãos? Essa é a vontade de Deus, que os seres humanos eles venham a se multiplicar-se e viver em harmonia uns com os outros. É por isso que nós temos aí várias referências bíblicas dizendo que o ser humano tem que amar um ao outro, porque ele vai encher toda a terra. Então, se ele viver em harmonia uns com os outros, vão viver bem na face da terra. No número 3, a Igreja de Cristo, a sociedade perfeita. Nós sabemos que a igreja ela surgiu há 2000 anos atrás, aproximadamente, com a pessoa bendita de Jesus Cristo, e ela é a sociedade perfeita, porque a igreja é sal da terra, a igreja é luz do mundo. Se não fosse a igreja, o mundo já haveria
ser acabado. Porque a igreja está aqui para temperar o mundo. A igreja está aqui para dar luz, claridade ao mundo que está em escuridão. Então a igreja é a sociedade perfeita. Pelo menos assim ela tem que viver. Amém? Porque isso agrada a Deus. O tópico de número 4, meus irmãos, vai falar sobre a liberdade humana, que é o quarto atributo do ser humano a ser estudado nesta lição. Número 1, o livre-arbítrio. Meus irmãos, nós sabemos muito bem que nós temos total liberdade para escolher entre o bem e entre o mal. Você pode escolher, e assim está escrito na Bíblia. Você escolhe viver ou morrer, servir a Deus ou não servir a Deus. Você pode escolher, mas você não pode escolher as consequências. A consequência quem traz é Deus. Se você escolher pecar, você escolheu pecar, mas a consequência é Deus que vai escolher para você. Então, meus irmãos, o que nós devemos fazer, usando este atributo tão lindo que o ser humano tem, que é o livre-arbítrio, nós temos que escolher, adorar e servir ao Senhor. Por exemplo, os anjos. Até os anjos no céu têm livre-arbítrio. Eles têm o direito de escolher, não é verdade? E eles escolheram permanecer fiel a Deus. E lá no céu eles estão adorando a Deus neste momento. Porque muitas pessoas pensam que os anjos são robôs, programados para adorar a Deus, e não são. Eles também têm esse atributo, o livre-arbítrio. E eles escolheram adorar a Deus. Isso é tão forte que os outros anjos caídos escolheram passar para o lado de Lúcifer. Então, o que nós devemos fazer é usar este atributo tão lindo que é o livre-arbítrio para fazer a vontade do Senhor, para fazer o bem e não o mal. Número 2, o ato de decidir. O homem ele tem esse ato de decidir. Amém? Deus não vai forçar você a decidir. A Bíblia diz que está diante de todo homem duas portas, uma porta larga e uma porta estreita. E Deus deu a você o poder de decidir entre entrar pela porta estreita ou entrar pela porta larga. Então, meus irmãos, o inferno, ele não foi criado para o ser humano. O inferno foi criado para os demônios, mas é o homem que decide ir para lá. Então, nós devemos tomar essa decisão, a decisão certa de entrar pela porta estreita e o caminho estreito. No número 3, vai falar sobre a soberania divina. Então, meus irmãos, a soberania divina de Deus, ela é muito linda na vida do ser humano, porque Deus, ele é soberano, ele sabe o que ele faz. E isso é muito lindo porque ele vai deixar ao homem o poder de decidir, o poder de tomar as suas decisões. Deus ele tem um projeto na nossa vida, mas é você que vai decidir aceitar esse projeto de Deus ou não aceitar. Nós devemos sim, meus irmãos, aceitar os planos e projetos e propósitos de Deus em nossa vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos então estar concluindo o último tópico, o tópico de número 5. Vai falar acerca da criatividade humana e o trabalho. É o último atributo do homem a ser estudado nesta lição, a criatividade. Número 1, a dignidade do trabalho. Meus irmãos, nós sabemos que o homem ele foi criado para o trabalho. Todo homem ele tem que trabalhar e se ocupar. Nós já aprendemos em lições anteriores que o trabalho não é uma consequência do pecado. Antes do pecado já existia o trabalho, não é verdade? Mas depois do pecado, o trabalho passou a ser mais pesado, mais árduo, porque agora o ser humano vai ter que suar o seu rosto para conseguir o seu pão. Mas o trabalho, meus irmãos, ele traz uma dignidade tão grande para o ser humano. Quando você vê que o homem está ocupado no trabalho,
tanto no seu trabalho secular, se for um trabalho digno, um trabalho sério, quanto no seu trabalho para Deus. Paulo vivia assim. Ele trabalhava no seu serviço secular e também trabalhava para Deus. Ele disse: eu estou me gastando e deixando-se me gastar. Então assim temos que ser nós também. Devemos nos gastar no trabalho. A preguiça, ela não vem de Deus. A preguiça é um pecado muito grande. O homem tem que estar disposto a trabalhar. Amém? Porque isso agrada a Deus. O crente que não trabalha, dá trabalho. Então, meus irmãos, devemos estar ocupados na seara e na vinha do Senhor. E no número 2, vai falar sobre a criatividade humana. Meus irmãos, o ser humano ele é um ser criativo, né? Hoje você vê que a tecnologia está tão avançada que você fica espantado, não é verdade? Através de um celular, você consegue conversar com uma pessoa lá de outro país. E são tantas as invenções, né, que o ser humano foi criando. É porque o ser humano ele tem uma criatividade, porque esse é o atributo de Deus. Amém? A criatividade humana. Então, você tem esse atributo. Você pode criar as coisas. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Eu gostaria de encerrar aqui esta lição lendo alguns versículos da palavra de Deus em Gênesis, capítulo de número 4, versículo de número 20 e também o versículo de número 21 e 22. Amém? Gênesis capítulo 4, versículo 20, 21 e 22. E Ada teve a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e têm gado. Versículo 21. E o nome de seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. E 22. E Zila também teve a Tubal-Caim, mestre de toda obra de cobre e de ferro, e a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Veja aqui, meus irmãos, o ser humano usando a sua criatividade já no começo da criação, né? Lá em Gênesis capítulo de número 4, e isso foi se estendendo durante toda a vida do ser humano. Nós podemos perceber que esta geração, eles estavam se desenvolvendo, usando todas as artes, né? Alguns usavam a arte da metalúrgica, outros eram engenheiros, eles foram construindo cidades, e usando este atributo tão lindo que é a criatividade. Não diferente, em Gênesis capítulo 11, nós vamos ver ali a construção da Torre de Babel, onde o ser humano ele vai construir agora uma grande torre que iria chegar ao céu, porque esse era o propósito deles. Amém? E nós sabemos o fim da história, que houve ali a confusão. Então, meus amados e queridos irmãos, estes são os atributos do ser humano. Amém? Que nós venhamos nos esforçar, porque todos nós temos qualidades e podemos trabalhar para Deus, fazendo o nosso melhor para a obra do Senhor. Use as ferramentas que você tem em suas mãos para trabalhar para Deus, porque isso agrada ao Senhor. Ainda que a sua ferramenta não esteja tão amolada assim, amole a sua ferramenta e trabalhe para Deus, porque o ser humano tem atributos e ele pode usar desses atributos para fazer a obra do Senhor. Amém? Que Deus em Cristo Jesus possa lhes abençoar de forma tremenda e poderosa.